A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu estou assim, meus irmãos. Eu quero assim agradecer a cada um dos inscritos desse canal. Que Deus abençoe a cada um. Estou orando por cada um de vós, assim pelas madrugadas. Eu não sou assim de colocar as orações, nos vídeos, porque, meus irmãos, porque as escrituras dizem para a gente não tocar trombeta, Me parece que no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala isso, para a gente não tocar trombeta, mas a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar secretamente, Então não sou assim de colocar as orações nos vídeos, não é? Mas hoje, meus irmãos, queria falar assim um pouco das testemunhas de Jeová, É bom, É bom conversar com esse povo, dialogar, Porque são almas também que precisam de Cristo Jesus para ser salvas, Tem cristão que parece que só quer Jesus para ele. E às vezes parece que tem até medo, De conversar com o testemunho de Jeová. Não, meus irmãos, testemunhos de Jeová são como nós, carentes da palavra de Deus. Nós somos carentes e eles também. E conversando se chega a um acordo, E eu converso muito com as testemunhas de Jeová. Eu tenho um cunhado que é testemunha de Jeová. Eu tenho irmã que é testemunha de Jeová. E aí a gente se conversa. Só que eu tenho conversado mesmo com pessoas fora assim da família, Tenho conversado com ancião. E aí, meus irmãos, eu tendo uma conversa uma vez com um ancião da Testemunha de Jeová, ele me citou este versículo que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 50. Eu vou ler para a nossa meditação. Corinto, uma cidade ali na Grécia, Quinta cidade ali na Grécia, aonde o apóstolo Paulo foi ali pregar, ganhar almas, e ali ele fundou, Deixou uma igreja ali fundada. Todos nós cristãos sabemos como é que foi a história desse povo, um povo que não estava entendendo o evangelho. Era um povo que no começo cheio de contenda, não tinha organização na Santa Ceia. Mas o apóstolo Paulo ali, usado por Deus, foi ali falando do evangelho, e eles foram entendendo, e eles foram colocando em prática, e foi uma igreja adotada dos dons, Quando eles realmente se converteram de verdade. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Deus, Ele quer também nos adotar dos dons espirituais. O povo de Deus está precisando muito dos dons espirituais, principalmente agora nessa reta final. Precisa do dom do discernimento, Porque está havendo muita coisa no meio do povo de Deus, e esse dom ele é muito importante, Então, meus irmãos, o testemunho de Jeová, que é um ancião, ele citou esse versículo 50, capítulo 15, 1 Coríntios, e versículo 50, para afirmar para mim que não vai haver arrebatamento. Veja, meus irmãos, o que o versículo 50 diz. E agora digo isto,
irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a corrupção. O reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Agora veja o versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Deu para você entender? Por que aquele ancião ele meditou no versículo 50 e não meditou no versículo 51? Porque o versículo 51 deixa bem claro: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ora, o versículo 1 deixa bem claro que há arrebatamento, né? Porque diz, nem todos dormiremos. Dormiremos de que maneira? Nem todos dormiremos no pó da terra. Nem todos aguardará a ressurreição. Mas seremos transformados. Por que eles não meditam, então? Não meditou no versículo 51. Eles não meditam no versículo 50, porque não meditaram no versículo 51, né? Meus irmãos, dá a entender que eles realmente são usados pelo inimigo, que é para poder ficar enganado e enganar as pessoas. É isso que dá a entender. Ficar enganado e enganar as pessoas. Parece que eles fazem por propósito. Parece que eles sabem sim que estão enganando as pessoas. Parece que eles sabem sim que eles estão enganados e têm prazer em enganar as pessoas. Parece que é isso. E aí eu respondi para o testemunho de Jeová, quer dizer que o profeta Elias não foi arrebatado? E aí ele disse, não, Elias não foi arrebatado não. O Elias ele foi arrebatado assim de um lugar para outro, que até ele escreveu uma carta para um rei. Foi isso que ele me respondeu, né? E aí, meus irmãos, é o versículo 50, que eles se baseiam para dizer que não tem arrebatamento, porque o versículo 50 diz, nem a carne nem o sangue não herdará o reino de Deus. Ele quer dizer então que a pessoa primeiro deve morrer para depois herdar o reino de Deus. E aí nega o arrebatamento. Eles negam o arrebatamento. Aí se você levar eles lá para o capítulo 24 de Mateus, onde Jesus diz, e naquele dia o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória. Se você levar eles para lá, eles vão dizer que ali já aconteceu, que ali foi somente a presença do Todo-Poderoso, assim como Deus falou também com Abraão lá em Gênesis, mas que Deus não estava ali, foi sua presença. Eles vão inventar essa pataquada toda aí, né? Mas, meus irmãos, nós precisamos falar do Evangelho. A Bíblia nos diz que é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, do seu erro. Não somos nós apenas transmitimos a palavra de Deus. E aí quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra. Eu lembro, meus irmãos, que eu passei mais uns 10 anos ali no Nordeste evangelizando a minha mãe. Minha mãe daquelas católicas que não abria mão de maneira nenhuma do seu catolicismo. Travava briga com qualquer pessoa. Mas eu falei do Evangelho assim mesmo,
com muita paciência, falando do Evangelho, com muito cuidado, com muita vigilância, né? Para não tocar naqueles que eles tanto acreditam. E ali, quando estava perto de morrer, minha mãe se decidiu. Então, quem fez a obra na vida dela, né? Quem foi que fez a obra? E aí é por isso que a gente não deve perder as esperanças, né? Que a gente às vezes tem uma pessoa da família todo incrédulo e a gente crê, acha até que não tem mais jeito. Para nós não tem mesmo não, mas para Deus tem. O que Deus manda a gente fazer é evangelizar, né? Falar do Evangelho. Vamos falando do Evangelho porque na hora certa Deus é quem faz a obra. Deus é quem faz a obra na hora certa, né? E aí, meus irmãos, o testemunho Jeová ele falou isso para mim, que não há arrebatamento, baseado nesse versículo, né? Mas o que o apóstolo Paulo está falando, né? O apóstolo Paulo ele deixa bem claro aqui, ó, eu vou ler novamente. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Aqui já deixa muito claro, não é? Já deixa muito claro o que o apóstolo Paulo ele quis dizer. Corrupção não herdará, mas nem a corrupção, nem a incorrupção. O apóstolo Paulo aqui ele deixa muito claro que realmente a pessoa com essa natureza carnal, com essa natureza aqui pecaminosa, não se pode realmente herdar o reino de Deus. Mas o versículo 51, se você for meditar, o apóstolo Paulo diz: nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Então nós passamos a entender o quê? Que antes que a pessoa vai acontecer o arrebatamento, antes que você chegue até o céu, até lá você recebe outro corpo, você é transformado ali pelo Espírito Santo, né? É isso que o apóstolo Paulo está falando. E aí, meus irmãos, eles não entendem isso, né? Mas você, como um servo de Deus, você deve aprender isso porque serve para você quando você se vê com o testemunho de Jeová no seu pé. E serve também para você compartilhar um vídeo assim, né? Vamos, meus irmãos, ajudar no evangelismo, vamos compartilhar os vídeos. Porque, meus irmãos, as pessoas elas precisam conhecer o evangelho, né? As pessoas precisam ser evangelizadas. Jesus está voltando. Nos ajudem, meus irmãos. Compartilhe os vídeos. Talvez você tenha uma pessoa aí que é da família, que é testemunha de Jeová, que precisa, né? Que precisa do esclarecimento assim, né? Como eu estou aqui esclarecendo, né? Porque o versículo 51 deixa muito claro: nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Nem todos dormiremos, isso é, nem todos baixamos a sepultura. Por que o testemunho de Jeová então não meditou nisso, né? Mas aí, como eu estou aqui explicando, você compartilhando, você está ajudando a ganhar almas. Amém? Então vamos compartilhar os nossos vídeos, vamos nos ajudar a evangelizar. A evangelizar porque Jesus Cristo ele está voltando. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeo. Amém?
Que Deus assim vos abençoe